se não fosse o violão e o jeito de fazer samba. Beleza, gente? Então, começando mais um podcast aqui, Ai Se Não Fosse o Violão. Hoje, com a presença ilustre de um baita violonista lá do Rio de Janeiro, professor da Escola de Choro, da Escola Portátil de Música, né? Integrante aí do Trio Júlio, um baita grupo musical. Quem não conhece, por favor, vá atrás, que vale muito a pena. A rapaziada manda muito som. Tô falando aqui do nosso querido Marlon Júlio. Seja bem-vindo aí, Marlon. Muito obrigado pelo convite, mano. Fala, Rodrigo. Um abraço para todos os ouvintes do podcast Se Não Fosse Violão. É um grande prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. E me sinto muito feliz e honrado de estar participando aqui. Que massa, Marlon, que massa. A gente aqui fica agradecido aí por tu ter aceito o convite, bater esse papo com a gente aí. É sempre importante, né? Mas conta um pouquinho da tua história aí, né? Do teu início, como é que... Bom, para quem não sabe, eu acho que é importante contextualizar, né? O Trio Júlio são 3 irmãos, né, Marlon? Sim. Eu venho de uma família de 4 irmãos, né? Tenho uma irmã mais velha e tenho mais os 2 irmãos, o Magno Júlio, que é o percussionista do Trio Júlio, né? Uhum. Que é o irmão do meio, o Maicon Júlio, que é bandolinista, meu irmão gêmeo. Uhum. Né? E a gente começou assim lá por volta de 97 ali, eu e meu irmão Maicon com 8 anos e o Magno lá com 10. A gente começou meio na música ali. Minha mãe viu que a gente gostava muito de batucar, de pegar, né? Às vezes a gente pegava os baldes assim. Ela sempre colocou muita coisa pra gente ouvir, né, em casa. E a gente pegava tudo que tinha de som, assim, a gente pegava e queria ficar tocando, né? E aí foi aí que ela presenteou a gente com um cavaquinho. Não, antes foi uma bateriazinha, né, de brinquedo, aquela... Uhum. E aí a gente desmembrou, assim, deu uma peça na mão de cada um. Legal. E aí logo na sequência, assim, a gente foi crescendo, ela deu um cavaquinho pra gente. E o Maicon começou a estudar o cavaquinho, né? E aí, logo na decorrer, assim, minha mãe foi vendo, meus pais, né? Sempre deram muito incentivo pra gente. Bastante mesmo. E viram que a gente queria muito a música. Então eles falaram, pô, se vocês querem mesmo estudar, eu vou matricular vocês numa escola de música. E eles não eram músicos, eles só viram vocês à vontade de tocar. Exatamente. A minha mãe sempre gostou muito de cantar, e colocava os discos para tocar em casa, assim, que Milton, colocava Jovelina, era Clara Nunes, era uma salada musical mesmo, assim, não tinha aquele estilo próprio, e isso foi muito bacana depois pra gente no futuro, né? Sim. Que a gente absorveu muita coisa, assim, né? Uhum. E aí depois, né, a gente começou a estudar mesmo, de fato, música, mesmo na Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, que a gente vem de Cordeiro, né? Cordeiro é interior do Rio de Janeiro. Uhum. Então, nesses interiores, assim, dos estados, tem muito essa questão de banda, né? Banda centenária, essas bandas de sopro e percussão. Sim. Né? De coreto. E aí a gente começou a estudar lá. E lá não tinha instrumento de corda, né? Que é banda de sopro e percussão. Então não tinha instrumento de corda, mas a gente começou a tocar percussão, né? E ali a gente aprendeu leitura rítmica, né? Uhum. Tivemos aulas de teoria, né? A nossa base teórica, né? Foi lá na Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. E aí a gente vem crescendo na música dentro dessa banda, né? Isso aí vocês tinham quantos anos, mais ou menos? A gente já tinha lá por volta de 10 anos, né? A gente começou lá a batucar com 8, e 8, o Magno 10. Aí a gente foi crescendo, a gente já com 10, o Maguito com 12 e tal. Sim. A gente entrou
para estudar mesmo de fato. Música. Legal. E aí... e a base teórica vocês conseguiram na banda, assim mesmo. Então, toda a formação de vocês já veio com essa base teórica. É legal, né? Sim, a gente veio com essa base, né? Tinha um professor lá de teoria que foi muito importante, assim, a gente teve um bom professor, né? E a gente todo moleque, né? Tudo criança, assim, é claro que criança, você nunca vai absorver tudo ali, né? Sim. Mas você vai construindo uma bagagem, daqui a pouco você vai entender umas coisas lá na frente, mas foi muito importante mesmo, assim, mas a gente já, no ano, assim, de 2002, né? A gente tem uma grande oportunidade, assim, de vir para cá, para o Rio, capital, para estudar música, para estudar choro, né? Mas, especificamente choro, né? E já tendo um pouquinho dessa bagagem ajudou muito a gente também. Sim. De leitura e tal. Uhum. E aqui, aí falando mais de mim, assim, de 7 cordas, né? Pois é, como é que tu chegou no violão, né? E foi um salto, assim, direto pro 7, ou tu fez aquela passagem no 6, compreendeu a linguagem do samba, choro, fez aquele trajetinho tradicional, assim, como é que foi? Então, cara, na verdade, quando eu venho pra cá, pro Rio, quando eu caio na escola portátil, assim, no ano de 2002 ali, na verdade eu não sabia nem que existia 7 cordas, assim, lá na minha cidade não existia. Não existia. 7 cordas, né? Não, nunca tinha visto. Uhum. É muito engraçado, e aí só ouvindo ali depois nos discos, né, você começa a ouvir aquele grave a mais ali de um violão, você fala, caramba, que isso, né? Uhum. E eu que sempre gostei de instrumento grave. Uhum. E aí eu comecei a estudar violão, né? Esse professor que era de teoria da banda que eu acabei de falar, ele dava aula de violão também. Uhum. Eu comecei a pegar, mas só que ele era mais do clássico, né? A formação dele clássica. E eu cheguei a pegar um pouco de violão clássico e tal. Mas aí, quando eu caí na escola portátil mesmo, assim, já caí numa aula lá cheia de gente, cheio de aluno com violão de 7 cordas, o Maurício. Uhum. E aí eu fiquei meio assustado, assim, fiquei no cantinho. Eu sempre fui, né, assim, fiquei meio acanhado no cantinho. Mas aí foi bacana, assim, porque eu não tava naquela onda, assim, de começar a pegar baixaria, eu caí ali e fiquei observando, né? Uhum. Fiquei tentando bastante imitar e ficava tentando pegar as harmonias, entender mais esse sentido, né? Do que já cair logo no set para fazer frase. Sim. Eu entendi, eu fui entendendo mais a estrutura da música, né? Porque eu não conhecia de fato a música, né? Entendi. O choro, né? Uhum. O que chegava lá no interior, o máximo que a gente conseguiu ouvir assim, é brasileirinho, Sim. o Tico no Fubá, essas coisas mais atuais, assim, né? Sim. Então você começa depois a entender a música, né? Aí depois tudo vai fazendo mais sentido, né? Sim. Tem que fazer essa compreensão, né, do estilo, entender melhor para depois voltar. E então o teu contato com o samba e o choro aconteceu quando tu foi para a capital, né, quando tu foi para o Rio, e tu foi e já iniciou os estudos na portátil, ou tu passou por outros lugares? Não, eu iniciei o estudo mesmo na portátil. Na portátil. 2002, no ano de 2002 eu comecei na portátil. E lá eu tô até hoje, né? Que massa. Fala um pouquinho da escola portátil de choro, eu acho super importante, né? Eu sou de Porto Alegre, esse semestre eu vou ter a oportunidade de estudar na portátil, graças, né, entre aspas, aí a pandemia, né, que me permitiu isso. Mas fala um pouquinho aí da escola portátil, os professores, enfim, esse ambiente aí que é. Cara, a escola portátil surgiu com uma vontade assim dos professores de ter uma na verdade eles começaram fazendo uma roda ali informal num bar
aqui no Rio, né? Uhum. E eles sempre ficavam fazendo umas rodas, e aí os alunos, aí uma garotada queria muito aprender o choro ali, queria saber como funcionava o choro, e eles acabaram juntando uns 5 professores ali, o Maurício, a Luciano, o Pedro Amorim, o Celcinho, e acabaram formalizando isso aí, foram para a Sala Funarte, né, juntaram uma garotada, e daí começou, foi no ano de 2000, né, e daí para lá a escola só foi crescendo, né, a procura dos alunos só foram crescendo. Ali começou no ano de 2000 e depois logo assim foi para a UFRJ, né, Uhum. ali no campus da UFRJ, e depois passou para o Casarão da Glória, assim, que aí já estava gigantesco assim, o número de alunos, né? Aí Sim. também o número de professores também foi aumentando. E agora está na Unirio, né? No campus da Unirio. É um curso de extensão, passou a ser um curso de extensão da Unirio também. Que legal. E aí no ano de 2008 a gente foi convidado para fazer parte da equipe de professores, né? Da Portátil, assim, a gente ficou super feliz, assim, como, pô, a gente lá Imagina, velho. aprendendo ainda, como, pô, vou ensinar, como que eu tô aprendendo, né? Mas foi uma felicidade, assim, e a gente segue como professor até hoje da Portátil. Que A gente massa. devo muita coisa à Portátil, assim, todo o meu O, aprendizado. o Marlon fala com uma simplicidade, assim, né? Obviamente, ele tá no meio da galera, mas os fundadores, assim, que ele citou é Maurício Carrilho, né? É Pedro Amorim, é Celcinho Silva, né? É Luciana Rabelo. Então, assim, são mestres da parada já, né? Poder estudar com eles é sensacional, mas tu ser colega deles deve ser muito massa também, né? Pô, demais, demais. Eu digo assim, o Maurício foi o primeiro contato que eu tive com violão mesmo, de choro, de samba, foi o Maurício Carrilho, assim, eu tenho ele como mestre mesmo, e ele, como pegou minha fase muito moleque, assim, desde de sempre estar com a gente, assim, comigo, ele foi muito mais, assim, do que uma função de professor, né? Que legal. Ele meio que pegou, assim, na mão e cuidou mesmo, assim, falou, pô, Que isso massa. aqui é cria minha. Que legal. E é legal, assim, que ele tinha muito essa generosidade, ele tem, né, muito essa generosidade, assim. E eu me lembro que às vezes, tava lá acompanhando um choro e tal, às vezes eu fazia uma outra harmonia, errava, e ele nunca falava assim, pô, tá lindo, tá... Não, ele fala, pô, tem que ver essa harmonia aí. Sabe? É um cara cuidando mesmo, assim, não, ó, essa Sim. harmonia aí tu tem que rever. Pô, e isso eu carrego comigo até hoje, assim, porque faz parte mesmo do processo, né, de aprendizado ali, o cara, você não ir pro caminho errado, tem que acertar, né? E eu acredito, assim, né, que o samba, o choro... Hoje em dia tem muita literatura, obviamente, né? Tem muito estudo acadêmico, assim, mas ele é uma tradição oral, né? A pessoa Sim, aprendia na roda de choro. Ela podia até estudar, mas ela era na roda de choro que ela se criava ali, de fato, que ela entendia como funcionamento e tal. E esse cuidado faz todo o sentido, né? Tem um cara aqui da velha guarda aqui do choro e samba de Porto Alegre, que é o Alemão Charles, que ele contava que quando ele sentava nas rodas de choro, assim, nada estava certo, nunca, pro Camanga, que era o cara que ensinou ele a tocar. Porque tudo que ele tocava, assim, o Camanga, não, meu, tá errado. Tem que melhorar, tem que fazer isso. Sabe? Desse cara, eu passei anos da minha vida sem acertar nada. Tá, tudo bem, depois eu aprendi e tal, e vi que, na verdade, o cara tava só instigando ele a solar melhor, a procurar outros caminhos e tal. isso. E o alemão contar essa história, assim, pô, cara, eu passei, sei lá, 20 anos da minha vida não acertando nada no cavaquinho. E o cara é um monstro. Aqui em Porto Alegre a gente teve... a gente tem um espaço, na verdade, de ensino de choro, né? Ensino de música, na verdade, pela linguagem do choro, que é a oficina de choro. A gente teve a oportunidade de receber o Maurício, o Cristóvão, a Luciana também
é muito massa, assim, né? O que eles construíram e como isso difundiu para o resto do Brasil. Aqui em Porto Alegre é coordenado pelo Matias Pinto. Saiu do Santander, né? Foi para um outro instituto, o Ling. Teve uma época que tinha vários professores, assim, daí foi maravilhoso. A gente tinha Samuca do acordeon, a gente tinha Elias Barbosa. Pô, só craque, só amigo, só fera, né? Que maravilha. E essa galera também, nessa mesma ideia, assim, né, de difundir a cultura, difundir a arte e a educação musical pela linguagem aí da música brasileira. E é super importante essas iniciativas. Lógico, a Portátil, eu acho que foi a pioneira disso, assim, né, e a gente tem sempre que bater palmas aí e agradecer a iniciativa deles. Maravilha. E, Marlon, fala pra gente quando tu começou a tocar, né? Tu já contou um pouquinho do Maurício, que foi teu mentor, assim, né? Te ajudou bem nessa caminhada. Mas quais foram as tuas influências, assim? Tipo, tu escutava e tu dizia assim, putz, cara, o meu timbre tem que ser igual desse cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Quais foram as tuas influências, assim, no violão? Cara, eu posso dizer, Maurício foi meu grande mentor, né? A minha influência direta, assim, foi tocar, assim, igual ele tocava, né? Que eu, me apaixonei muito pelo jeito, né? Dele tocar, dele acompanhar a levada que ele faz, né? Foi minha grande influência, assim, o Maurício, assim. Tem até quando eu cheguei mesmo tem até um caso, assim, quando eu cheguei na escola, né? E comecei a estudar os 7 cordas, né, um tempo depois, né, porque eu não sabia nem que existiam 7 cordas e fui chegando com 6. Mas depois um amigo assim emprestou um 7 cordas improvisado e tal. Só que aí eu fiquei um tempo estudando aqueles 7 cordas improvisado ali. E aí depois os 7 cordas ele precisou, aí eu acabei ficando sem. E aí o Maurício, generoso pra caramba, assim, me emprestou um violão dele, assim. Era o violão que ele tinha feito a maioria das gravações. Assim. Que responsabilidade. Cara, imagina. Era um Sugiyama, assim, Nossa. violãozaço, cara, violãozaço. E o moleque, ele me emprestou aquele violão. Aí, cheguei em casa, botei os discos no Maurício, assim, os discos dele. Aí eu ficava tentando imitar aquele som ali. Falei, cara, eu tô com o violão do cara, eu tenho que conseguir tirar esse som. Ficava lá, estudando muito, assim, pra tirar aquela sonoridade, aquela levada. Eu tinha que tirar aquele som. Quando, o cara gravou com esse violão aqui. Então, e foi muito legal, assim. Fiquei um tempão, né? E aí, quando chegava na escola, eu falava, Maurício, você tá precisando? Vai precisar do violão? Fica com dor no coração, assim, querendo ficar com aquele violão, assim, um tempão, né, pra estudar. Mas o Maurício, assim, eu estudei muito, assim, as gravações dele. E, assim, indiretamente, eu estudei muito, eu ouvia muito as gravações do Walter e o Valdir, assim, né? Porque eu tinha um grupo lá, né? Eu tenho um grupo que é chamado Os Matutos, faço parte dos Matutos, já é um grupo que existe aí há 20 anos. Legal. Uma garotada que vem de Cordeiro também. A gente veio junto para estudar na escola portátil, né? Aí os irmãos Everson Moraes e Aquiles Moraes, de trompete, trombone, né? A referência deles era o Zé da Velha e o Silvério Pontes, né? Sim. Então eu ouvi muito Zé da Velha, todos os discos do Zé da Velha, Silvério Pontes. Então o Walter atuava muito nesses discos, né? O Walter Silva, o Carlinhos também, Carlinhos 7 cordas, gravou muito nos discos acompanhava, né? O Zé da Velha e o Silvério Pontes. Então eu ouvi muito, assim, essas grandes referências, assim, do 7 cordas. Que massa. E o Valdir, né? Com os discos do Roberto Ribeiro? Roberto Ribeiro. Exatamente. Eu acho que ali é meio um paradigma, né? Um momento assim que o violão toma uma nova cara, né? Eu acho que a forma que o Valdir toca e que ele faz aquelas gravações ali com o Roberto Ribeiro
faz a gente, pelo menos naquela época, assim, ouvir o violão de uma maneira diferente, né? O estilo dele é muito marcante, né? Muito, muito, muito marcante, assim. Todos os Sete Cordas, né? Vai ouvir os discos do Dino, né? Aliás, tudo samba lá, do Cartola, tem o Dino lá, tem o Reginaldo Canhoto. Querendo ou não querendo, tu vai escutar o Dino, na verdade. Tu vai escutar, e é uma grande escola, é verdade. o Dino, mas se você pegar, assim, todos os Sete Cordas, assim, as grandes referências, né? Você vê que cada um tem um pouco de um sotaque, né? O Walter e o Valdir ali, eles têm uma presença muito marcante, assim, nas frases que eles fazem, né? É diferente, assim, você vai pegando os sotaques de cada um, né? A levada de uma frase do outro, né? Aquela grande escola que o Dino deixou. Então você vai pegando aquela ali, depois, né? Depois que você já tem aquele todo entendimento, né? Da música, né? Você vai pegando essas influências, esses pequenos sotaques, assim, de cada um. E fica interessante, né? Aí você tem várias chaves, né? A hora que você vai tocar um varandão, tu lembra de um. A hora que tu vai tocar um machista, tu lembra do outro. Claro. Né? A caixinha de ferramentas. Né? Exatamente. As ferramentas, exatamente. Eu sempre falo assim, cara, eu nunca vi um mecânico, um encanador chegar para arrumar alguma coisa com uma chave de fenda só, né? Não tem, né? O cara leva uma caixa de ferramentas e na hora, dependendo do que precisa, o cara saca elas ali. O violonista tem que ser mais ou menos isso também, né, mano? Exatamente. Concordo muito, assim. Essas são as ferramentas, né? Você tem que ter várias chaves ali, né? Acompanhar. Nunca você vai acompanhar sempre do mesmo jeito, né? Cada gênero ali você vai ter uma particularidade ali, um baixo que cabe mais, uma estrutura rítmica, né? De frase que vai soar muito melhor, né? Então, eu acho que são essas ferramentas, assim, que a gente tem que sempre passar pra galera, assim, ficar mais atento, né? Que massa, é isso aí, eu também concordo nessa linha aí. Fala pra gente aí um pouco como é que foi o teu 2020 aí, né? Esse ano tão atípico. Sei que tu é arranjador também, produz, grava bastante coisa. Como é que ficou esse teu 2020 aí e quais são os teus projetos para 2021? O que tá rolando por aí? Cara, 2020, assim, eu fiquei mais nas aulas, né, online, tal, compondo um pouco, assim, e a produção, assim, ficou pouco, assim, né, com essa questão de não poder ir para um estúdio, juntar. Mas agora, recente, assim, a gente conseguiu, agora no final de 2020, a gente conseguiu ir para estúdio, com um projeto com um grande cantor aqui a gente, o Trio Júlio, né, que eu digo, conseguiu ir pro estúdio com um grande cantor que é o Vidal Assis. Em breve vai ter um disco aí pra galera conferir, assim. Que maravilha, que maravilha. Em homenagem com as músicas em homenagem ao Elton Medeiros, né? Umas músicas do Elton. E aí a galera vai poder conferir. Então foi mais, né, nesse ano de 2020 a gente ficou mais, né, sossegadão mesmo. E mais produzindo, né? Pra quando voltar a gente já tá... Voltar com tudo. Voltar com tudo, exatamente. Show de bola, isso aí. Não acabou, mas tá no fim, né? Vamos torcer agora com a vacina, a gente volte a se juntar, né? Tomara. Maravilha. Já encaminhando então pro final do papo aqui, Marlon, eu queria te propor o seguinte, ó. Voltamos no tempo, tá? O Marlon Júlio de hoje encontra o Marlon lá que chegou no Rio, vindo de Cordeiro, cheio de vontade e tal, de aprender. O que tu passaria para ele, assim, ó? O cara tá começando agora. O que é importante, qual é a base que ele tem que ter, o que ele precisa estudar, como ele precisa se organizar para conseguir tocar o violão de acompanhamento, 7 cordas, ou enfim, 6 cordas, mas nessa ideia de violão brasileiro, né, o violão de acompanhamento, bem, né? Conseguir organizar os estudos e tocar. Cara, eu diria assim,
A primeira coisa, assim, o cara, assim, igual eu falei lá atrás, né? Pra você ter um entendimento da música ali, você ter um entendimento das coisas que estão acontecendo, né? É você ouvir bastante, cara. A primeira coisa, assim, a primeira coisa que eu falo, ouça as grandes referências do teu instrumento, Uhum. né? E tenha isso como, sei lá, o café da manhã, assim. Você ouvir diariamente, mas não ouvir por ouvir, né? Assim, e fazer Claro. outras coisas. Você, você apreciar aquilo ali, né? Você ouvir mesmo para perceber as diferenças, né? Entre os violonistas e tal, apreciar mesmo. E a segunda coisa seria ele imitar, assim, pegar o instrumento, né? Pegar um instrumento, tirar uma frase e a grande parada assim é ele tentar imitar, né? Porque a gente sempre começa imitando alguém, né? Igual eu tentava imitar muito o Maurício ali, as Sim, frases. Depois você vai amadurecendo, é claro que você vai absorvendo muita coisa, então você vai é, criando mais vocabulário, então você vai seguindo a tua linha, né? sim. Mas você sempre busca uma referência, aquela que você gosta, e Uhum. agarra naquela referência, né? Eu acho que tem muitas hoje, mas você pode pegar uma ali que você gosta, Sim. imita, começa imitando ali, ele faz uma frase, você tenta fazer aquela frase. E o mais importante depois é você praticar aquilo ali, né? Uhum. Então, o que eu sempre digo, ouvir, né? Você tentar lá estudar com você lá mesmo ali para imitar, botar uma gravação ali depois, tentar fazer aquela frase, né? E o terceiro é você praticar aquilo ali, mas com situação real, né? Não praticar sozinho, pega uns Sim. amigos, vai tenta ir numa roda, né? Porque uma coisa que os alunos sempre acham assim é que tem que estar pronto para entrar numa roda É de verdade. samba, de choro. Na verdade é totalmente o contrário, né? Uhum. Você não precisa estar pronto, você vai aprender lá na roda, né? É Então verdade. senta com alguém que sabe tocar, então fica olhando, fica imitando, né? Ali é um grande aprendizado ali e aí uma hora tu cai, depois você não vai cair mais, né? É igual o caso do cara lá que ficou 20 anos 20 anos aí. tocando errado. É exato. É exatamente isso, cara. A gente nunca vai estar pronto. É igual agora, né? A gente pode saber tocar choro, mas se chegar um cara lá tocando um choro que você nunca ouviu, com uns caminhos harmônicos, tu vai cair, né? Sim, Até tu aprender aquela música ali. Então, você nunca vai estar pronto, né? Então, claro. é sempre tão importante, assim, é a dica que eu dou, assim, é ouvir, né? Imitar ali e o terceiro é você praticar bastante ali em situações reais ali, pega uma galera, toca, e assim, mais para o estudo técnico, né? Depois, assim, mais para um estudo técnico é você tá muito ciente assim na questão harmônica, né? Os caminhos harmônicos, isso é fundamental assim, para quem Sim. quer depois frasear e ir além, né? Do Uhum. que só você pegar e ficar imitando. Isso é um Sim. estágio inicial, assim, isso que eu falei antes, né? Você pegar, imitar e praticar. Mas se você quer ir além mesmo, se você quer se aprofundar, então você tem que aprofundar no estudo mais harmônico, né? Pegar, saber fazer os caminhos, né? Sim. Inversões, depois praticar as escalas ali, é, arpejo. Não só ficar descendo, subindo escala, porque isso também não vai Não ajudar. ajuda muito, né? Você não vai mesmo, não vai mesmo. Tanto para o set, tanto para improvisar, isso não vai ajudar. É você pegar aquele estudo e colocar ele em situações reais mesmo, né? Pô, o Dino faz um arpejo de Mi com sétima para cair no Lá, né? Então pega aquele mesmo arpejo e Uhum. vai transportando para outros, né? E sempre que cair naquela situação, você vai e Vai coloca aquele lembrar. arpejo, né? Então, então vai ficando, você vai absorvendo, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana, assim, de você estudar, né? Estudar com objetivo, né? É verdade, não, é verdade. E até o estudo harmônico, assim, né? Uma coisa mais técnica, ela vai depender muito daquele primeiro estágio que tu falou,
que é a apreciação, né? Que é a audição ali com consciência do que tu tá ouvindo, né? Então isso aí o cara vai desenvolver o ouvido e depois, lógico, quando ele partir para um estudo mais técnico, ele vai entender que aquela frase lá nada mais é do que um arpejo. Exato. Né? Isso exato. aí vai eu sou acabar... muito eu sou muito dessa linha aí mesmo. O cara, ele meio que aprendeu as palavras ali, meio que falar, e depois ele vai entender o que ele tá falando de fato ali, e vai fazer total sentido, né? Exato, se aquela palavra é com S, é com C cedilha, enfim, né? Pô, vai fazer total a linguagem sentido. A comunicação é a mesma, só muda o instrumento. Exato. Show de bola, Marlon. Gente, recebi hoje aqui Marlon Júlio, um cara sensacional aí, gente boa pra caramba. Contou um pouco da sua história, contou um pouco das influências dele, deu dicas valiosas aí pra gente. Lá no nosso site, www.ideiasmusicadas, eu vou deixar um pouco do material lá do Marlon, junto com o Trio Júlio, com os matutos também, daí depois a gente combina aí. Marlon, vamos falar um pouco da história. Claro. Para vocês escutarem aí também o Marlon em ação nesses grupos. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter trocado essa ideia com a gente, e o que tu precisar, a gente está à tua disposição. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Fiquei feliz demais com o convite. A hora que precisar aí, eu estou à disposição. Qualquer coisa, é só dar um alô. Show de bola. Valeu, Marlon. Muito obrigado, cara.